Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros que nos arrebatam ou que nos trocam as voltas. O convidado desta semana é José Luís Peixoto. Nascido em Galveias, no concelho de Pontessor, poucos meses após o 25 de Abril, licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Nova de Lisboa. Dedica-se profissionalmente à escrita desde 2000, quando publicou os seus dois primeiros livros, Morreste-me, um requiem à morte do pai, e o romance Nenhum Olhar. Foi Prémio Saramago em 2001 e depois disso já lançou 5 romances, 3 livros de poesia, 3 peças de teatro, vários volumes de contos e crónicas, além de um livro sobre uma estadia na Coreia do Norte. É um dos escritores portugueses que mais viaja pelo mundo, aliás, acabadinho de chegar de Nova Iorque, participando em encontros literários e lançamentos de traduções. Olá, Zé Luís. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Prazer. Olá, Zé Luís. Vamos começar pelo factotum do Charles Bukowski e quando enviaste a tua escolha eu lembrei-me dos nossos tempos do DN Jovem, em que antes de escreveres o Morreste-me, a primeira versão do Morreste-me, tu publicaste uma série de poemas abjecionistas. Sim. Eu lembro perfeitamente dessa época. E pergunto-me se o Bukowski foi um autor que te entusiasmou e que começaste a ler nessa altura. Bem, efetivamente este livro Factotum escolhi-o não por ser o romance do Bukowski que eu considero mais impressionante enquanto obra literária, mas por ser aquele que mais me tocou na medida em que foi o primeiro que li. E li-o efetivamente nos anos 90, um pouco depois desse tempo, porque os primeiros textos que eu li do Bukowski foram excertos ou poemas. E acho que aquilo que me tocou nessa escrita foi realmente o aspecto, por um lado punk, não é? Esse aspecto mais que pode em alguns momentos tocar o abjecionismo, mas também por outro lado a sua faceta autobiográfica, não é? Aquela mistura dele com as personagens, nomeadamente este Factotum é um dos romances que tem como protagonista o Henry Chinaski, que é o alter ego do Bukowski, e que para quem lê as suas biografias ou os seus inúmeros relatos autobiográficos que estão publicados nas mais diversas formas, sejam em volumes de entrevistas ou diversas biografias e textos que ele também afirma como autobiográficos, uma vez que o Bukowski, se não estou em erro, em alguma entrevista afirmou que 90% daquilo que escreveu é autobiográfico. Mesmo a ficção. Exatamente, mesmo nessa ficção. A sensação com que eu fico é que em alguma medida será autobiográfico, noutra medida será rente à mitificação que o Bukowski fez dele próprio. E eu isso sempre achei muito interessante, para já porque eu próprio vivia a escrita, não é, nesses anos, como algo que também se sentia muito ligado a mim próprio e muito íntimo e muito personalizado, não é, na minha vida. Tinhas a aspiração de tornar escritor, não é? Sim, e de certa forma de tornar a minha vida literatura, não é? Que é um pouco aquilo que o Bukowski faz. No fundo, digna de ser transformada em literatura. Exatamente. Viver dessa maneira, não é? Ou pelo menos ter esse sonho algo romântico, não é? De viver assim. Mas não tinhas uma vida tão decadente como a do Bukowski. Não. Tinhas uns copos, mas não tanto. Sim, não tanto. E ao mesmo tempo, pronto, o Bukowski, ele tem diferenças consideráveis em relação à minha vida. Há um livro dele que entretanto foi publicado em português e que em inglês no original se chama Ammon Ra. Eu estou a recordar-me que no Brasil chama-se Misto Quente, que é um nome assim daqueles né, que nós, pronto, não se adaptam muito à realidade poderoso portuguesa. Chefão, exato. Mas esse livro, que é um livro também que é muito interessante, porque começa com a descrição da primeira lembrança do Bukowski, que é uma lembrança muito curiosa, que é ser criança e estar debaixo de uma mesa. E a partir dessa perspectiva não é tão particular estar a ouvir as vozes da família e tudo isso. Mas esse livro, por exemplo,
tem um aspecto que é muitíssimo marcante e que eu acho que também é muito marcante na biografia do Bukowski, que é o seu confronto com o pai, que é um pai muito violento e também com algumas experiências muito traumatizantes para o próprio Bukowski, que também estão referidas nesse livro e que também tem o seu quê de escatológico, como por exemplo uma doença de pele que ele tem na cara, que eu acho que como é que se diz? Que fica despigmentado, não é? Exato, que o transfigura, que lhe muda, portanto, a fisionomia na adolescência, não é? Que é uma altura muito difícil para ter esse tipo de problemas. Eu que sofri de acne, sei o que isso é. Pois, eu acho que o dele foi um pouquinho mais grave do que isso. Ainda pior do que acne. Exato, ele esteve hospitalizado, inclusivamente. E então tudo isso depois acaba por ter resultados nesta figura que aqui no Factotum já está plenamente desenvolvida e que é o Chinaski / Bukowski da idade adulta, sem emprego muito estável, embora na realidade ele tenha trabalhado bastantes anos nos Correios, que também deu origem a um romance conhecido, mas a vaguear bastante, a ficar em casas muito pouco recomendáveis, com companhias também muito coloridas. Essa vida desordenada para ti era apelativa? Ou seja, havia uma parte de ti que gostava de experimentar essa boémia meio caótica? Bem, eu acho que sim, na medida em que eu, noutros planos da minha vida, sempre me senti atraído um pouco por um lado um pouco rebelde, digamos assim, ou pelo menos rebelde dentro de certos moldes. E que tinha expressão, por exemplo, na música, não é? Eu ainda estava no Alentejo e já ouvia música pesada, já andava lá a convencer toda a gente para construir uma banda, uma coisa que foi muito trabalhosa para mim, mas conseguimos que acontecesse, gravámos 2 demotapes. Quando cheguei a Lisboa, como estávamos a falar antes aqui de começarmos a gravar, com a idade do meu filho mais velho agora, né? Já conhecia as bandas que estavam desse mundo do punk hardcore, já os conhecia, já trocava correspondência com eles, já tinha todo esse mundo na minha vida que também era muito presente, ao mesmo tempo, ou pelo menos ou paralelo, ou sobreposto, não sei, à literatura, que também era outra área que estava muito presente na minha vida. E por isso esses 2 lugares, ou essas 2 facetas, de certa forma, encontravam-se aqui nesta personagem. E isso eu acho muito interessante, porque o Bukowski ele é um autor, mas ele é também uma personagem, ou talvez ele seja um autor num sentido muito explícito daquilo que todos os autores são, que é um elemento integrante da leitura do próprio texto. Ou seja, ler o Bukowski sem conhecer a sua biografia é uma experiência completamente diferente de ler o Bukowski conhecendo a sua biografia, porque a sua presença enquanto entidade no próprio texto marca o texto. E isso eu acho muito interessante, porque hoje em dia, e desde há muito tempo também, não é, na minha comunicação, no meu diálogo com as pessoas que leem os meus livros, também existe esse aspecto, não é? As pessoas projetam a tua vida nos livros. Exato, a minha presença, a minha imagem, é eu enquanto pessoa e toda a minha existência fora dos livros, e depois a repercussão que isso tem na leitura dos próprios livros e dos próprios textos. E isso eu sempre achei isso muito interessante e sempre achei curioso ter consciência disso. Naturalmente que não é algo que se possa controlar completamente. No caso do Bukowski isso é tudo muito coerente, faz tudo muito sentido, é tudo muito simbólico, não é? E funciona tudo muito bem, quase como um só mecanismo, mas eu sinto que na vida real, ou pelo menos na minha, é tudo muito mais aleatório, caótico, mas também faz parte da vida, não é?
Tu depois do Factotum leste, obviamente, muito mais autores e muito mais livros. 15 ou 20 anos depois, ainda regressas ao Bukowski? Regresso, porque uma das coisas que eu acho interessante no Bukowski e que de certa forma me contamina quando começo a ler é aquele aspecto direto que a sua literatura contém. Não quer dizer que isso seja evidente depois no resultado final dos meus textos, ou que as outras pessoas o consigam identificar de uma forma muito clara, mas para mim, na minha aproximação aos textos que vou escrever, tem muita importância. Até porque há pouco eu utilizei aqui uma palavra que eu acho que é interessante e que associei ao Bukowski, que é a palavra punk. Eu acho que realmente este aspecto do que se lixem todos, se lixa o sistema, a sociedade, eu acho que, a moral, etc. Não é? Por muito que isso não seja evidente, tem de estar lá de alguma forma, porque no trabalho de escrita de um texto há múltiplas dimensões e, sobretudo, há dimensões que são altamente pessoais e que se calhar nem é necessário que elas sejam completamente visíveis para os outros que vão ler o texto, mas para quem está no lado, não é, do autor, são absolutamente vitais, são do âmbito da sobrevivência. Portanto, ainda há uma parte do Zé Luís que ainda continua a ser punk. Sim, e que tem a ver com essa necessidade de acreditar na importância daquilo que se está a fazer e de acreditar que é a favor de alguma coisa e que, por consequência, também é contra alguma coisa. O teu fascínio pelo Bukowski não te deu também, ou não te causou também alguma tentação de criar essa mitologia que ele criou também à volta de si próprio e da sua personagem? Como alter ego. Quase isso, não é? Sim. E tudo bem que hoje em dia, com as redes sociais e com a exposição que as pessoas têm, é muito mais difícil fazer isto e manter o mito durante muito tempo. Sim. Mas não te sentiste em nenhum ponto da tua carreira essa tentação ou esse fascínio, isso eu agora... Não, eu acho que isso acontece. Eu acho que isso acontece. Só que acontece de uma forma diferente. Porque eu escrevo textos e tenho inúmeros textos onde utiliza a primeira pessoa do singular, não é? Em que o narrador fala como num eu, não é? E muitas vezes há a tentação um pouco simplista de considerar que eu sou aquele eu, mas eu sou muito mais vasto do que isso, e naturalmente que eu, ao construir aquele texto, eu também estou a construir aquele eu, e ao fazê-lo eu tomo as minhas decisões. Parece-me que um escritor, quando está a escrever, mesmo que seja ficção científica ou algum texto que aparentemente seja muito dissociado da sua pessoa, de alguma forma ele está sempre a moldar um tótem de si mesmo, porque através mesmo dessas formas de comunicação, das redes sociais ou de outras que são altamente rápidas, não é? Aquilo que nós damos é-nos muito rapidamente devolvido e dependemos muito disso também, não é? Porque por mais que se tente, é difícil ter uma total indiferença a essas reações ou acaba sempre ter mesmo essa reação, vamos lá ver, a forma como se reage a isso existe sempre, não é? Sim. Mesmo que seja de rejeição, é também uma reação, também é algo que tem a ver com essa recepção, não é? E nessa medida eu acredito que acontece isso, acredito que cada vez mais existe um José Luís Peixoto, não é? Mas essa pessoa tem diferenças enormes em relação a mim. Não te responsabilizas por tudo o que ele faz. Não. Um daqueles editais, eu não me responsabilizo. E hoje em dia, por exemplo, existe uma separação muito clara entre a pessoa que eu sou num determinado âmbito e noutro âmbito. E depois existe uma outra entidade que eu nem sei bem qual é e que é construída em função das leituras que as pessoas fazem, não só dos textos, mas de inúmeras
formas de comunicação que eu disparo em múltiplas direções. Vamos continuar na autobiografia ficcionada. Sim. E passamos para Heartbreaking Work of Staggering Genius, Exato. ou em português, uma obra enternecedora de assombroso gênio, Sim. do Dave Eggers. Sim. Que foi uma leitura posterior. Sim, foi bastante posterior. Este livro... Desculpa estar a interromper, José Luís. Este livro que curiosamente é publicado em 2000, quando tu também começas a publicar, não é? Portanto, mas olha, curiosamente até tem aqui um autógrafo do próprio Dave Eggers. Espera. A dizer You Are My Hero. Sim. Explica lá isto. Tu és o herói dele? Não, eu tive a oportunidade de conhecer o Dave Eggers. E pronto, e para mim foi muito impressionante. É uma pessoa com quem eu mantenho algum contacto, não é? Mas já o tinhas lido antes? Sim, já tinha lido o livro antes. Sim, conheci-o em 2007, numa altura em que eu participei num festival que se chama Pen World Voices, que acontece em Nova York, e na altura ele estava a apresentar um livro que em inglês se chama What is the What, e que eu acho que em português se chama O que é o quê, e que é um texto também muito interessante, também sob o ponto de vista daquilo que estávamos a falar, sob o ponto de vista dessa entidade, não é? que existe entre a pessoa que é o autor e o texto, que é um produto, não é? do trabalho dessa pessoa. De certa forma é uma parte dessa pessoa porque é a sua voz, não é? Nesse caso é um livro em que ele é o porta-voz, não é? de outra pessoa, que nesse caso é o Valentino Ashak Deng, que é um sudanês que conta no livro toda a sua história. Já falamos daqui do livro escolhido a seguir, mas sobre esse livro também é um livro muito interessante. Conta toda a sua história desde que era uma criança no Sudão até que fez parte de um grupo de crianças que deambulavam pelo Sudão e que os pais colocavam as crianças naquele grupo e elas iam a tentar fugir daquela guerra. E depois a forma como ele chegou aos Estados Unidos, e mesmo o início do livro é muito curioso e irónico, porque começa com ele nos Estados Unidos, onde supostamente finalmente chegou à salvação e chegou à paz, não é? A ser assaltado e a ser altamente maltratado dentro da casa dele. Mas nessa altura conheci o Dave Eggers e pronto, para mim foi assim um momento de êxtase, porque eu já tinha uma admiração enorme por ele, muito com base neste livro, embora já tivesse lido outro livro foi também. Autografado, foi aquele que sim, eu levei mesmo, levei o livro que tinha lido e pedi para ele autografar. Hoje em dia tenho diversos exemplares deste livro, tenho mais um também em inglês, tenho em português, claro. Tenho a versão brasileira. Às vezes acontece-me isso. Qual fazes coleção? Às vezes acontece-me isso, mas é por uma maneira assim, não é muito sistemática. Não decido fazer coleção de um determinado livro, mas começo a acumular exemplares de um determinado livro. Sim, e às vezes em várias línguas. Por acaso acho até que tenho italiano, que é uma coisa assim meio estranha, porque eu não leio muito italiano, embora tenha lido um autor primeiro em italiano, que é um autor que eu gosto bastante, também posso nomear aqui, que é um autor que eu gosto muito, que se chama Niccolò Amaniti, que é um autor que também já publicou 2 livros em Portugal, mas que tem um outro que foi publicado de uma maneira muito rápida numas coleções que existiam, se não estou em erro, nas seleções Reader's Digest, em que faziam uma edição de 4 livros num só volume, em que muitas vezes eram condensados, e há um livro que se chama Eu Non Ho Paura, Eu Não Tenho Medo, que também deu origem a um filme fantástico. E é Mas porquê um autor que incrível. Este livro em particular tem as suas medidas? Bem, este livro é desconcertante e eu sempre me senti muito atraído por esse tipo de livros, os livros que eu vou se calhar com umas expectativas e que depois me surpreendem muito. Um autor com quem também aconteceu isso e foi aqui se calhar uma referência muito que é muito feita, mas que tem de ser feita, que foi o António Lobo Antunes. Quando eu era adolescente e li O Alto dos Danados,
que é um romance que começa com um narrador e depois se transforma numa multiplicidade de narradores. Na altura eu não esperava isso e fiquei muito impressionado. E com o Dave Eggers aconteceu exatamente isso também com este livro, porque ele é um livro que primeiro começa com alguns efeitos assim quase pós-modernos, mas também com o seu quê de comédia, ironia e tal. Mas o início é muito sóbrio, em que ele começa a descrever a morte dos dois pais. Primeiro a mãe, penso que quem morre primeiro é o pai, mas começa por falar sobre a mãe num estado terminal, situações muito intensas, ela a cuspir, pronto, coisas assim muito fortes e muito intensas de decadência, não é? Física e que, pronto, falam muito também a quem conhece essas situações, como era o meu caso. Depois a morte, existe a morte, está-se à espera da morte da mãe, mas morre o pai de uma forma súbita, e depois a seguir morre a mãe, e depois ele fica órfão rapidamente, assim, de um momento para o outro. E depois o livro vai em muitas direções, e nós, a partir de certa altura, já não temos de abdicar de qualquer controle que possamos ter sobre o que é que vai acontecer, porque pode acontecer qualquer coisa, desde uma entrevista para um reality show até momentos de cruzamentos dimensionais em que o narrador se mistura com os personagens, em que, por exemplo, certos momentos em que ele começa em que ele descreve pensamentos hipotéticos e em que vai até à última consequência com esses pensamentos hipotéticos, e pronto, inúmeros efeitos que são muito, muito interessantes, sem serem pura e simplesmente efeitos, ou seja, sempre não com a ideia, não é? Sim, sempre com a ideia de que há algo de humano por trás, que há qualquer coisa de, não é, que de muito forte ali. E realmente ele acabou de publicar um romance agora e tem publicado muitos livros, e todos eles têm bastantes diferenças entre si, são muito cativantes e são muito inteligentes, e eu sigo muito o Dave Eggers em muitos aspectos, não só na obra dele, como também muitas outras coisas que a revista McSweeney's, que eu já tive a oportunidade de publicar 2 vezes na McSweeney's, o que para mim é um super orgulho. Mas outras coisas que derivam daí, outros autores que também são ligados de certa forma com essa linha. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Miranda July, ou de muitos outros, alguns menos conhecidos também, mas que eu sigo muito e que para mim são muito inspiradores, sem que isso também muitas vezes seja... que se reflita no seu texto. Sim, mas para mim... Mas pessoalmente para ti é uma inspiração. Sim, e por exemplo, são autores que eu tive a oportunidade de conhecer num momento em que eu me sentia assim uma espécie de Cassandra, porque depois eu tentava contar a toda a gente como eles eram fantásticos e sentia que ninguém assim me ouvia muito. Aqui o Dave Eggers, ele em Portugal já foi publicado, mas infelizmente eu acho que ele não teve a repercussão que merecia. Mas isso não é nada de único e de exclusivo em Portugal. Ele, noutros países, também nem sempre tem essa recepção que tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Que se esperaria que tivesse, não é? Sim. Então, mas se calhar posso aproveitar para passar para alguém que teve uma recepção, digamos assim, já consolidadíssima e imortal, que é o Marcel Proust, a tua terceira escolha. Sim. A mais canónica, digamos assim. O Em Busca do Tempo Perdido é daqueles livros que toda a gente cita como livros da vida. Poucas pessoas o leram, na sim, realidade. É verdade. No temos teu aqui caso, um teste para te fazer, não te preocupes. Sim. E há pessoas que foram lendo ao longo de muitos anos, ao longo da vida, em alguns casos. No teu caso, como é que foi a tua história de leitor com o Proust? Olha, para já quero dizer uma coisa acerca deste livro, que é, eu
tenho perdido muitos pudores na vida em relação a muitas coisas, mas há algumas que há certos pudores que eu ainda mantenho, e um deles é o dos livros que eu li. Sinto muito pudor de vir assim falar muito dos livros que li e dizer eu li este livro e trazer isso na lapela. Não gosto muito. E no caso do Em Busca do Tempo Perdido, é um livro que se presta muito a isso. Sim. Até porque a pessoa, quando acaba de ler aqueles volumes todos, né? Quando a pessoa acaba de ler aqueles volumes todos, quer dizer ao mundo, né? Tipo, é uma espécie de pôr a bandeira no cimo do Everest. Sim, não é? sim. Até porque realmente um livro como todos os volumes que compõem o Em Busca do Tempo Perdido, tem altos e baixos. É claro que é sempre literatura excelente, não é? E tem momentos de verdadeiro êxtase literário, mas também tem alguns momentos de eu prometi a mim próprio que vou fazer isto e hei de fazê-lo até ao fim. A minha história com este livro tem a ver com, se calhar até com a minha história com a leitura em geral, porque eu gosto de pensar que tinha alguma vocação para a leitura e que me chega de alguns lados e que me chega também de algumas coisas do meu berço, digamos assim. Sim. Mas uma muito marcante para mim tem a ver com a minha irmã mais velha, que tem mais 13 anos do que eu e que, portanto, quando eu era uma criança, ela já estudava na universidade. E ela por acaso não nasceu, mas ela foi com 1 ano para a França, porque os meus pais foram lá imigrantes. E então ela viveu lá até aos 13 anos, ou aos 14 anos, não tenho agora a certeza. Não, foi até aos 13, porque quando eu nasci, ela tinha 13 e eu nasci cá. E então, a minha irmã hoje é professora de francês e ela sempre desenvolveu muito o francês, e eu acho que também por uma questão identitária, não é? Porque ela, quando chegou, foi um grande choque para ela vivia lá e depois foi viver para o Alentejo, e isso foi uma grande diferença para ela quando estava ali já a entrar na adolescência. E então, quando eu era assim, ainda criança, pode-se dizer, teria talvez uns 12 ou 13 anos, comecei a ler muitos livros que a minha irmã lia na universidade de autores franceses. Por exemplo, que eu não trouxe porque não encontrei lá, mas que podia ter trazido também porque me marcou imenso, foi A Religiosa do Diderot, que eu li ainda muito jovem. Era aquela coisa das freiras e depois aquela coisa meio também, não é, picante, se quisermos dizer assim, e isso na altura marcou-me bastante. Se calhar por razões não estritamente literárias. Sim. Mas também sabes, mesmo no meu mundo existia freiras, que é uma coisa que também tem uma certa repercussão nos meus livros, onde existem padres e freiras, porque lá nas Galveias existia e ainda existe diversas entidades onde existem freiras e padres, e então eu também tinha um pouco uma certa curiosidade em relação à vida dessas pessoas, e depois ali de certa forma era uma janela que se abria assim de uma maneira um pouco diferente, não é? mas pronto. E neste caso do Proust, eu li o Proust naquelas edições da Europa América, que eram umas edições importantes. Hoje em dia sinto saudades desses livros da Europa América. Eu sei que a Europa América ainda existe, ainda assim já não tem aquele papel que tinha, mas a Europa América tinha uma certa importância ali, para a nossa geração. Não sei se concordas, havia alguns livros, também podíamos apontar muitas questões, as traduções, as capas, aquele papel e tal, mas também ao mesmo tempo lia-se ali muita coisa. Sim. Kafka, muitas coisas que eu li o Kafka na Europa América e outras. Sim, e outros, não é? E foi aí que eu li esse livro, esses volumes desse livro. Mais tarde, logo pouco depois de ter saído, li esta tradução do Pedro Taman, que é realmente um trabalho incrível. E quer dizer, se o Pedro Taman não fosse já o poeta enorme que é, este trabalho colocava-lhe no nosso Olimpo literário. Sim, porque efetivamente
é fascinante, não é? Quer dizer, nunca li o Proust em francês, nem tenho capacidade para o fazer, mas acredito que esta leitura é realmente fantástica. Assim, outro livro, já agora se me permites, assim, que também para mim foi uma coisa incrível e que também podia estar aqui por outros motivos, mas assim se calhar pronto, ao mesmo nível, seria talvez o Dom Quixote na versão do Aquilino Ribeiro, que foi uma coisa que eu nem li assim há muito tempo, li há uns 4 ou 5 anos, e que realmente é qualquer coisa de impressionante. Mas pronto, se quiseres, eu não sei se Só consigo. 3 livros, Exato, tu só arranjaste Eu não maneira consigo, de eu não sei se meter mais. consigo responder a... contrabandear, tu és ali. Não, eu acho que estas coisas contrabandear é mais tão uns bom quantos. ter assim a Então oportunidade não é, de falar claro. sobre livros Sim, com sim, pessoas que gostam de ler livros, que E a ser para mim nem ouvido, sempre e a tenho ser essa escutado por oportunidade. pessoas que As também pessoas gostam de livros. Sim, Exatamente. infelizmente não sei, mas tenho mais oportunidade de dizer onde é que vou passar férias do que falar sobre estes temas, o que para mim me entristece. Mas Mas tu leste o Em Busca do Tempo li Perdido 2 muito- vezes. E leste Li muito 2 novo. vezes. Ah, E li 2 vezes. podes dizer Eu que posso releste. E li 2 vezes. Agora deixem-me aqui Ao gabar, gabar. porque realmente Puxa dos é galões verdade. à vontade. Exato, li 2 vezes. Releste, Há livros que releste. nunca li, não é? Por exemplo, o Ulisses do James Sim. Joyce, já comecei a ler várias vezes. Até hoje já sinto que é um livro que nunca vou ler. Sim. Não sei. Há Assim livros, como há quem livros também assim, não é? Que tu começas a E ler vives bem com e isso, percebes. vive bem com isso. Já É como, tenho Não vais destino. ler. é sim, preciso, não e às vais ler. vezes também não é preciso lê-los. Sim. Sinceramente. Há pouco tempo falava com uma pessoa que me dizia aquela pergunta chata, não é? Quando as pessoas chegam a uma casa com muitos livros e dizem mas já leste isto tudo? E pronto, e que é uma pergunta que chateia sempre as pessoas não é? Que têm esses livros. E essa pessoa dizia-me que às vezes pegar neles e mudá-los de lugar já cumprem a sua função. E eu compreendo isso perfeitamente. Há certos livros que basta olhar para eles, ou basta abrir, ou folhear. Ler uma página ou duas. Se bem que também, hoje em dia, eu cada vez mais me obrigo a ler os livros até ao fim. Não por... Para já, pronto, também por um certo respeito para com os livros, mas por mim mesmo, efetivamente, porque também gosto daquela leitura completa, não é? Daquele chegar ao fim e pronto, e conter ali aquela obra, não ser só não é, enfiar a cabeça lá e sair, Sim. não ser só um zapping, não é? Sim, sim. Que estamos tão habituados. Nós é que não vamos deixar que os nossos ouvintes façam zapping neste momento, porque estamos já a terminar. Então, mas e o questionário para saber se bem que é difícil, é difícil. Isso é em off the record. Em off the record é que Sim, mas este livro é um livro que, como todos os outros, em que é muito normal esquecer Claro. detalhes. Há Claro. um poema lindíssimo que seguramente conheces, do Billy Collins, sobre esquecer os livros, e que efetivamente é assim. Às vezes podem até ser livros que marcaram bastante, E às mas vezes só te lembras de uma cena, ou de uma da descrição, ou da ou de impressão uma que te imagem, ou de uma causaram. palavra. Sim. uma coisa que os livros deixam muito na memória, eu acho, é certas fases da vida, não é? Quando se leu aquele livro. Sim. Porque efetivamente, para mim, ler aqui o Em Busca do Tempo Perdido na edição da Europa América, ou depois nesta tradução do Pedro Foram duas Taman, que experiências foi completamente diferentes. publicada pelo Relógio d'Água e pelo Círculo de Leitores, foram duas experiências completamente diferentes. Quase podia ser 2 livros diferentes. E efetivamente é esse livrão que demorou Exatamente. seguramente, pelo menos eu acho que na segunda vez demorou mais do que na primeira, porque na primeira eu devia ter mais tempo e Seguramente. tinha aquelas tardes longas, mas na segunda vez eu demorei talvez mais de 1 ano a ler essa edição. São 14 livros na realidade, São, não é? são 7. Sete. Sete Vezes dois. mais 7 são Sim, 14. sim, Vezes sim, dois. são, é verdade. Nós é que vamos terminar. Relembrar que o Factotum de Charles Bukowski não está disponível em português, mas podem encontrá-lo no Book Depository a partir de 8€. A Heartbreaking Work of Staggering Genius, ou em português, uma obra entrenecedora de assombroso gênio, de Dave Eggers, está disponível pela Quetzal a 12€. E Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, está dividido em 7 volumes, como já foi referido. Se conseguirem ler uma vez, por favor, deixem-nos uma mensagem no nosso Facebook. Vale muito a pena. Foi traduzido para o português
por Pedro Taman, e está disponível numa edição da Relógio d'Água, com preço entre os 9 e os 25 euros por volume. A Relógio d'Água está também a reeditar Em Busca do Tempo Perdido numa versão que não é de capa dura e, portanto, com preço mais acessível. Na coleção de clássicos, não é? Exatamente. Nós ficamos por aqui. Não se esqueçam que o Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS. E lembrem-se que a classificação e crítica dos programas, especialmente no iTunes, faz com que as pessoas possam encontrar-se e juntar-se a nós. Sigam-nos ainda nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebook.com/Biblioteca de Bolso. Uma vez mais, obrigada, José Luís, por teres vindo. Prazer. E a quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.